Vamos para a palavra do Senhor esta noite. Quem está com a gente desde o início, você deve ter observado que a gente leu Mateus, capítulo 25, Mateus 25, versículo 1, do 1 até o 13. Eu vou ler aqui novamente. Só o 13, o 13 que eu não fui na primeira leitura para a gente meditar um pouco. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto muito grande, muito complexo. Na nossa transmissão a gente não quer se alongar, a gente quer que você fique do início até o final, a gente quer que você seja abençoado, e a gente não tem como esgotar o assunto, não tem como falar tudo aqui, mas eu quero trazer algo para causar um despertamento no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Com base nesse texto de Mateus 25, das 10 virgens, as 10, esse número 10, por que 10? 10 nos remete para a perfeição de Deus, e as 10 representam a igreja santa e imaculada, que mesmo sendo igreja santa e imaculada, a qual o Senhor Jesus Cristo pagou alto preço para resgatar a igreja, mesmo sendo a menina dos olhos de Deus, ela apresenta uma parte com atitudes que não agradaram, que não corresponderam com a vontade do Senhor. E é o que a gente tem observado. E, por incrível que pareça, é exatamente 50%. Porque eram 7 virgens sábias e 3 nessa. Ou então 9 virgens sábias, prudentes, e apenas uma nessa. Mas não, representa a metade. Se isso já está nos dizendo alguma coisa, e se isso já está nos falando algo, 50%, será se apenas 50% da igreja vai subir, 50% da igreja vai ter o azeite, vai ter o óleo da unção, vai ter o Espírito Santo, que é o combustível da igreja, que leva para a salvação, para a vida eterna? Se é apenas 50%, no mínimo nós temos que ficar preocupados, porque tudo que está escrito, assim como 10, representa a perfeição, a pureza. 5 prudentes e 5 nessas. As prudentes mantiveram o azeite, mantiveram a chama das suas lâmpadas acesas, mas elas não se deram por satisfeitas, elas conservaram azeite extra em suas vasilhas. E nós, como igreja, temos que olhar para esse texto de uma dimensão profética e uma dimensão espiritual. Nós temos que olhar e mergulhar nesse texto e extrair verdades absolutas para as nossas vidas, e que nós venhamos fundamentar a nossa fé, que nós venhamos fundamentar as nossas vidas nisso. Manter a chama acesa e conservar azeite em vasilhas extra, porque nós não sabemos quando vem o dia mau. Às vezes o dia mau, você pode dizer que é agora, esses dias que estamos vivendo. O dia mau se chama hoje. O que nós estamos passando é algo que está abalando não só a nossa cidade, a nossa nação, é algo que é de nível mundial. Todas as pessoas estão sendo tocadas, impactadas, estão
servos que têm apenas um pouco de azeite nas suas lamparinas, quando vem o dia mau, quando vem o dia da adversidade, é bem provável que apague. Eu não sou muito velho, mas eu sou do tempo da lamparina. Eu alcancei a época que na minha casa não tinha energia elétrica. E se a lamparina tivesse pouco óleo na lamparina, ela apagava. E queimava no pavio e o fogo se acabava. Tinha que ter óleo. E era bem costume da minha mãe sempre comprar e ter um azeite, um óleo, um querosene em uma vasilha. Porque quando vinha a noite e era necessário ficar um bom tempo com aquela lamparina acesa, às vezes o combustível, o óleo que estava apenas dentro da lamparina não era suficiente. Era necessário ir buscar naquela vasilha. E o texto fala, mas de forma muito clara, que cinco delas elas não guardaram. Qualquer hora a gente pode comprar. É bem verdade que quando vem a escuridão à noite, é mais difícil você ir lá e comprar. E elas entenderam que a qualquer momento podia ir lá e comprar, mas a volta de Cristo é verdadeira, é real, ela se fará num abrir e fechar de olhos, e não vai dar tempo de sair para comprar o azeite, ter azeite na lamparina e ter azeite de reserva. Na verdade é ter uma vida pautada na palavra, nas escrituras, é uma vida de fé, de obras, não somente dizer que acredita, mas que as suas atitudes demonstrem isso. Porque todas as vezes que a gente faz algo além do que é necessário, além do que foi pedido, você está guardando azeite em uma vasilha extra para o dia mau, o dia da adversidade. Porque o Senhor Jesus Cristo me fala: estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Novamente mostra 50%. Estarão dois em uma cama, um será levado e outro será deixado. Novamente 50%. Estarão dois no moinho trabalhando, um será levado e outro será deixado. Novamente 50%. E o que é interessante, dois numa cama indica dois, tanto dormindo. Dois no campo, dia, estão trabalhando. Por que isso? Porque a vinda de Cristo, ela se dará à noite, ela se dará à tarde, pela manhã, porque ela vai ser uma única vinda para toda a humanidade. Se aqui for a noite, lá do outro lado vai ser o dia. E os exemplos que Jesus nos deixou na palavra nos faz entender exatamente essa realidade de fuso horário. E quando ele vier, vai ter gente que vai estar trabalhando, vai ter gente que vai estar dormindo, vai ter gente que vai estar iniciando o trabalho. E também será como nos dias de Noé. Às vezes a gente acredita, a gente quer que aconteça algo terrível, algo pior até do que está acontecendo, para que fique bem claro que Jesus Cristo está às portas, que Jesus está voltando. Mas não, Jesus não vai vir agora. De fato, é verdadeiro que aquelas pessoas que estão perdendo as suas vidas, não só pelo Covid, mas pela malária, pela dengue, pelos acidentes, pelos assassinatos, pela pressão alta, pelo coração
cristão tem um encontro com o Senhor. Porque o encontro com o Senhor, ele se dá não apenas unilateral, ele se dá de forma bilateral. O encontro com o Senhor, no arrebatamento da igreja nos ares, nós que estivermos vivos, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor nos ares. Isso é uma certa altura que todo olho vai poder ver. Então, amados, este é o encontro bilateral. É o Senhor Jesus Cristo vindo e a gente subindo. Mas existe um encontro unilateral, que é apenas a parte do ser humano, que é quando as pessoas morrem. Nós sabemos, em Hebreus 11, 27, depois da morte segue-se o juízo. Depois que morre, é o encontro com o Senhor. Não tem mais como buscar azeite, não tem mais como tentar reacender a chama. O momento se chama hoje. O dia se chama hoje, é agora, é a nossa oportunidade, é o nosso tempo, enquanto ainda é tempo. E nós temos que ter essa convicção de que a vida do Senhor está próxima, sim, mas ele não virá apenas porque está acontecendo essa situação. Isto é apenas pré-núncios. Em Mateus 24 fala, você quer saber dos sinais? Você quer saber dos sinais? Leia Mateus capítulo 24, fala de guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, doenças, pestes. Tudo isso são apenas sinais que precedem a vinda de Cristo, mas apenas precedem, não determinam a volta de Cristo, apenas precedem. O que vai determinar o start, o que vai determinar o soar da última trombeta será a pregação do Evangelho de Cristo. Por isso, não deixemos de pregar, não deixemos de anunciar as verdades daquele que nos libertou do pecado e nos transformou para o reino do seu amor em Cristo Jesus. É somente quando este Evangelho, que Evangelho é este? Este é o Evangelho que pregamos, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus batiza no Espírito Santo. É este Evangelho que transforma as pessoas, não apenas em aparência, mas que transforma de dentro para fora. Quando esse Evangelho chegar ao conhecimento de todos, aí sim virá o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, quando ele ainda na terra, ele disse, eu não sei os anjos, somente o meu Pai sabe. Hoje ele, sentado à destra de Deus, ele sabe. Mas, às vezes a gente quer saber que dia será, se vai ser agora, será se é daqui um ano. Tem 30 anos que eu ouço esses crentes pregando que Jesus está para voltar e nunca voltou, está demorando, mas ele não demora. Eis que cedo vem, diz o Senhor, e ele virá quando menos se espera. Ele virá como um ladrão. Se o pai de família soubesse o dia, soubesse a hora que o ladrão iria entrar na sua casa, ele se preparava, ele colocava, sei lá, uma cerca elétrica, ele acionava alarme, ele botava câmeras, chamava a polícia. Não chamava o Batman, porque o Batman não vem, tem que ser a polícia dele. Ele chamava a polícia, mas ele não sabe. E a vinda do Senhor se fará com
menos espera. As pessoas estão desapercebidas. E as 5 virgens, como era que elas estavam? As nécias, elas estavam desapercebidas. Elas estavam em uma situação, em um contexto, estavam inseridas, eram virgens também. Eram virgens também. Elas não eram impuras, elas eram virgens. E elas também tinham azeite, tinham sim. Elas também tinham as suas lamparinas, tinham sim. E elas também tinham fogo. Qual foi a problemática? Qual foi o problema? É que com o passar dos dias, tardou muito, diz a palavra. Tardou. E elas cochilaram. A outra palavra é mais complicada. Elas cochilaram um pouquinho e dormiram. E o que é interessante falar, deixar bem claro para vocês, amigos e irmãos, é que todas, foram só as cinco nécias que dormiram, que todos pelejaram, que pelejaram, não, foram todas as prudentes e as insensatas, todas dormiram. Então, essa expressão dormir, que o texto nos mostra, não se conota nem um pecado, nem algo mortal, nem algo assim errado. Porque às vezes essa questão de dormir é aquele momento que você fica, às vezes está inércia, não faz nada, às vezes produz pouco. Quando a gente está dormindo, na verdade, a gente não está produzindo. Eu costumo até falar que quem está dormindo não está vivendo. É necessário que a gente esteja acordado. Mas não é o problema. O problema delas terem dormido, porque todas dormiram. O problema se deu porque ficaram desapercebidas e deixaram o azeite acabar. Acabando o azeite, apaga-se a chama. Quantos de nós parece, às vezes a gente até diz assim, parece que a nossa bateria está acabando. Quando a gente diz assim, parece que a nossa bateria está acabando porque a gente está sendo mais moderno. Mas antigamente se falava assim, essa lamparina não chama os carros fraquinhos, assim, qualquer ventinho apagava a lamparina. A pessoa dizia logo, o azeite está acabando. Que o azeite está acabando essa lamparina. E às vezes a gente usa, acostumado aí com smartphone, telefone, minhas baterias estão acabando, o azeite está acabando. E o problema não é dormir, porque todos podem dormir, porque os dias são maus e vem o cansaço, claro que vem. O problema não é dormir, o problema é dormir e quando acordar não tem mais a luz, porque Jesus Cristo, Ele é a luz desse mundo, Ele é a luz que ilumina as nossas vidas. E o problema que vai causar essa escuridão é o distanciamento da palavra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Jesus Cristo, Ele é a nossa lâmpada, Ele é a nossa luz para o nosso caminho, Ele é o nosso caminho. É bem sabido de todos que Jesus Cristo é o caminho, mas a igreja tem que ser a porta para esse caminho. A igreja não pode ser o pedágio. Se Jesus Cristo é o caminho, a igreja é a porta para esse caminho, para que as pessoas, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, do nosso comportamento, as pessoas adquiram informações acerca do caminho e que andem nele, que é o caminho reto e perfeito que conduz para a salvação, que é Jesus. A igreja não pode ser um pedágio que venha cobrar coisas como se a salvação custasse dinheiro. Não, a salvação custou apenas sangue e sangue.
de Cristo. E assim nós cremos. Para encerrar nossa palavra nessa noite, quero ler com vocês um outro texto que fica em 1 Tessalonicenses 4:13, para que você entenda bem a respeito do arrebatamento, dessa consumação da palavra do Senhor sobre a vida da igreja. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. O que é interessante aqui, que fala os que dormem com o Senhor. Na verdade, dormem representa a morte, porque para Deus a morte é apenas como um sono. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram, mas em Cristo. Isto mostra o tamanho da importância de ter uma vida voltada para com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É verdade que nós temos que ter essa convicção. Às vezes a gente está trazendo a palavra, a gente prega o Evangelho, mas a gente sempre tem que ter essa convicção. A gente tem que ter sempre essa convicção que a qualquer momento eu vou deixar tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, que é quase nada, mas a gente vai ter que deixar. Porque estar com o Senhor infinitamente será melhor. Porque, amados, se nós, 1 Coríntios 15:19, se nós esperarmos em Cristo, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que aguardar, nós temos que ansiar pelo prêmio da tão gloriosa salvação de Cristo Jesus. Que nada, nem ninguém, nem circunstâncias, nem anjos, nem potestade, nem homens, nada dessa vida venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Nós temos que ter essa fé, essa convicção. E o que a igreja deve fazer? O que a igreja deve fazer? Preservar as suas lamparinas acesas. A igreja tem que guardar consigo, nas suas vasilhas, que é o seu coração, tem que guardar mais azeite. Porque às vezes eu orei muito ontem, mas hoje eu não consegui orar, mas eu estou sustentado pela oração de ontem. Eu li muito ontem na palavra, mas hoje eu não consegui ler. Mas aquela palavra que eu me alimentei ontem, ela está servindo para fundamentar minha fé hoje. Por isso a importância de ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de
estamos envolvidos com a obra do Senhor, para que possamos enfrentar um dia que a gente não consegue orar, um dia que a gente não consegue ler, um dia que às vezes a gente não está bem com a gente mesmo, mas se a gente tem uma vida voltada para o Espírito Santo de Deus, pode vir as tempestades, pode vir as lutas, mas nós vamos vencer, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que seria fácil, Ele prometeu que estaria conosco, e se Ele está conosco, eu não estou nem aí para as lutas, porque eu sei que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo guarde essa palavra no seu coração. Você venha lembrar que você tem que permanecer aceso em meio aos conflitos, em meio às lutas, em meio às provações, e só consegue manter a lamparina acesa, as lâmpadas acesas, se tiver azeite. E que a minha oração esta noite para vocês, a minha oração, que você venha guardar o azeite, para que a chama não venha nem diminuir, que ela esteja sempre por cima, porque quando a chama está por cima, o vento não apaga. Aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Deixa eu orar por você, depois da oração vamos estar encerrando. Querido Deus e amado Pai, Deus bendito, Deus amado, eu te peço, meu Pai, uma bênção especial para cada um dos teus filhos. Abençoe eles, meu Pai, de uma forma especial. Visita cada um na sua casa, no seu lar. E nesta noite, meu Pai, nós estamos aqui como voz profética para abençoar os lares, as casas que estão assistindo essa transmissão e que posteriormente assistirão, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando. Livra, meu Pai, de todo mal, livra da peste perniciosa e que praga alguma, meu Pai, chegue na terra dos teus filhos. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.